Ok, vamos lá. Vamos desembacotar isso aqui. Temos um assunto quente hoje, né? Liberdade de expressão versus a honra de políticos. Onde é que a justiça brasileira traça essa linha? Pois é, um tema super atual. E a internet, claro, amplifica tudo, né? Essa tensão fica muito mais visível. A nossa fonte principal hoje é uma decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Um recurso especial lá de São Paulo. A ideia aqui nesse Deep Dive é entender, afinal, quando que uma crítica online a um político virou ofensa. Tipo, quando que a pessoa pode ter que pagar uma indenização. Exato. E o interessante é ver como o tribunal tenta equilibrar dois pratos dessa balança, né? De um lado, a gente tem a liberdade de expressão, garantida na Constituição, no Marco Civil da Internet. Fundamental, claro. E do outro, o direito à honra, à imagem, que também é protegido. O desafio é justamente harmonizar isso no ambiente online que é tão rápido, né? E o caso que a gente está vendo aqui foi bem específico. Uma pessoa postou numa rede social a foto de um político e escreveu algo como: "Fulano de tal é réu no maior caso de corrupção da história do Estado." Nossa, pesado. Pois é. E o político, claro, não gostou e processou pedindo indenização por dano moral. Compreensível ele ter se sentido ofendido. Totalmente. Mas aí é que a coisa fica interessante. O STJ chegou e disse: não, aqui não teve dano moral para indenizar. Isso pode soar estranho, né? Chamar alguém de réu no maior caso de corrupção, como assim não é ofensivo? Qual foi o raciocínio deles? Então, o raciocínio do tribunal foi bem cuidadoso. Primeiro, eles reforçaram o óbvio. Liberdade de expressão não é absoluta. Não dá para sair ofendendo a torto e a direito. Certo, tem limites. Mas, eles destacaram que a crítica política, sabe, aquela que envolve assuntos de interesse de todo mundo, ela tem uma proteção especial, um peso diferente. E figuras públicas entram aí de um jeito diferente. Exatamente. Esse é um ponto-chave. Políticos, pessoas públicas em geral, elas têm, digamos, uma esfera de proteção da honra um pouco mais flexível quando a crítica é sobre a atuação pública delas. Ah, entendi. Não que percam o direito à honra, mas a régua para a crítica relacionada ao trabalho deles é um pouco diferente. Isso. Pela própria exposição que o cargo traz, né? A sociedade tem o direito de debater, de criticar a atuação deles de forma mais contundente, talvez. Tá, faz sentido. Mas e a afirmação em si? Réu no maior caso de corrupção. Mesmo sendo político, isso é forte. O que pesou aí? Aí entra o pulo do gato da decisão. A informação não foi inventada, não saiu do nada. O tribunal foi checar e viu que essa história de que o político era réu num caso de corrupção já tinha sido notícia, já tinha saído na imprensa. Já era público. Sim. E mais importante, verificaram que ele era de fato réu em diversas ações de improbidade administrativa. Ou seja, existiam processos formais contra ele por supostos atos ilícitos na gestão pública. Nossa, então tinha uma base factual real por trás da postagem. Não era fofoca, não era uma mentira criada ali na hora. Exatamente. E isso, para o STJ, fez toda a diferença. Eles distinguiram essa situação do que seria uma fake news maliciosa, criada só para difamar. Entendi. A intenção ali, pelo visto, não foi considerada como a de espalhar uma mentira, mas sim de repercutir algo que já estava no debate público e tinha base em processos e notícias. Isso. Se fosse uma alegação completamente nova, sem nenhuma notícia anterior, sem processo, tipo fulano roubou dinheiro X, aí sim, a chance de ser considerada ofensa indernizável seria bem maior, né? Com certeza. Então, essa combinação foi decisiva. Era uma figura pública, a crítica era sobre a atuação dele, tinha um fundo de verdade baseado em notícias e processos e o assunto era de interesse público. Tudo isso junto levou o tribunal a dizer que estava dentro da liberdade de expressão. Essa é a leitura que a gente faz da decisão. A crítica política, mesmo que dura, quando ancorada em fatos de interesse público e com essa base factual que pode ser, como nesse caso, a existência de processos ou notícias amplamente divulgadas, ela tende a ser protegida. Então o recado é, criticar com base no que é público e factual, ok. Inventar ou distorcer para atacar, aí o risco de ter que indenizar é bem real. Exato.
O contexto é tudo. A divulgação prévia da informação, o status de figura pública, o interesse geral no tema, tudo isso pesou para que o STJ visse a postagem como exercício da liberdade de expressão e não como um abuso desse direito. Fica bem mais claro agora. Mas isso tudo, né, levanta uma questão importante para a gente pensar. Hoje em dia, com tanta informação circulando tão rápido e a dificuldade que muita gente tem de checar tudo, Sim, é complicado. como é que a gente acha o equilíbrio? Como equilibrar a responsabilidade mínima ao compartilhar uma crítica, mesmo que baseada em algo que a gente ouviu ou leu, com o direito de se manifestar sobre políticos, sobre figuras públicas, cujas ações ou as acusações contra elas interessam a todos nós? É uma pergunta difícil. Fica aí a reflexão, né? Onde está o ponto certo entre a crítica necessária e a responsabilidade com a informação nesse mundo digital tão veloz? Exatamente. Fica essa provocação para quem nos ouve pensar a respeito.